pergunta que me fizeram hoje foi essa. E pediram para me responder rápido, porque esse assunto já está, né, na nossa igreja online. Já tem muito assunto sobre esse assunto. Porém, a pessoa quer que responda assim, PayPal. Então, eu vou responder. A pergunta é, um feitiço feito para a mulher pode pegar no marido? Feito para o marido pode pegar na mulher? E nos filhos? A resposta é, 2 pontos, sim. E acontece muito. Aí depende do tipo de feitiço, tá? Então, o feitiço feito para a mulher, às vezes o homem altera. E o feitiço feito para o homem, às vezes a mulher altera. A mulher mesmo joga o homem fora. Inclusive, eu estou tratando de um caso onde fizeram um feitiço para o marido e a mulher mandou o marido embora. A própria mulher mandou ele embora. Agora que ele foi, ela quer de volta. Mas ele não quer vir mais. Mas ele vai voltar pelo poder de Deus. Então, a resposta é sim. O feitiço feito é para a família toda. Todos da família, inclusive o cachorro e o gato e o passarinho, corre risco. Depende do que tipo de feitiço. No caso dela, uma mulher fez um feitiço, alguém da família fez um feitiço e ela abusou o marido. Ela mandou ele para a rua. Foi. E depois que ele foi, ela caiu na real. Olha, marido bom, trabalhador, direito, olha. Então, quando é o feitiço de morte também. Às vezes a mãe passa na frente do filho. Por isso que você tem que orar para proteger toda a sua casa. Você tem que orar pelo seu marido. Mas meu marido é bom. Sim, você vai orar só por gente ruim, Você tem que orar pelo seu marido, você tem que orar pela sua esposa. Porque, às vezes, eu já vi, isso acontece muito com mãe. Às vezes vem um feitiço para matar o filho, a mãe fica no meio e vai embora. Mas acontece isso com animais também. Aí depende do tipo de feitiço, tá? A casa toda corre risco, né? Então, quando você orar ou fizer uma bem-cumba, faça por você, seus filhos, seu marido e sua esposa. Porque quando se faz feitiço, a casa toda corre risco. Entendeu? Tem alguma pergunta? Se tiver, diga, nós estamos ao vivo, né? Tem casos interessantes demais. Eu vivo pelo mundo atrás de casos interessantes, né? E, queira ou não, essa nossa área nos traz bastante aventura. Seria aventuras de libertação. E aí, quando você age em família, você tem que orar em família, proteger a família. Mesmo que o marido seja meio treco-treca, a mulher seja meio treco-treca, mas quando você fizer algo, uma reza, uma oração, você orar um Pai Nosso, ore pela família. Porque a família, até o jumento, ele corre risco. Vê que o anjo ia matar a jumenta de Balaão. Tem que orar individualmente para toda a sua família. Exato. Gostei, Silvia. Obrigado. Seja bem-vinda, tá? Um cheiro nessa testa linda. Então, assim, já vi mulher ficar doida, o feitiço ir para o marido e pegar na mulher, a mulher ficar doida, desce ao hospital psiquiátrico. E vice-versa, filhos. Fica mais triste quando é filho, né? E também a questão de animais. Quando um animal morre estranho, agradeça a ele e enterre ele. Algum espírito que entrou na casa e atacou o animal de estimação. Os animais de estimação podem ser atacados por espíritos, até por anjos, tá? Aí, eu tive num lugar muito místico, muito forte. Quero mandar um alô todo especial para Sâmia. Cadê ela? Tá aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar algumas fotos no meu status, tá? Aí aqui, eu vou mandar um alô todo especial para Sâmia e Vanderlon. Estive num lugar muito especial, a Amazônia. Eu entrei no centro da Amazônia. E este casal, Sâmia e Vanderlon, me apresentaram a Amazônia quase toda, velho. Foi do Rio Madeira, Rio Negro, Rio Amazonas e Mata, né? Quando a gente não estava no carro, a gente estava na moto. E eu com um pedaço de pau para enfrentar a onça e Vanderlon rindo de mim. Pastor, o senhor acha que o senhor vai enfrentar a onça com um pedaço de pau? Eu digo, deixa.
Então a onça vinha, eu pego esse pedaço de pau. Aí diz, "Ei, uma onça mata um boi de quase 1.000 quilos. É, olha. Mas quando a gente não vê tanto mato, né? A gente se assusta, que as árvores lá são altas, 40 metros, 50 metros, é coisa assustadora, né? Eles disse, homem, larga esse pedaço de pau. Se fosse mesmo uma faca, mas mesmo com uma faca tem que ser um revólver bom. Mas ela não vai atacar, não. Aí eu disse, mas se ela vir, eu dou uma porrada. Ah, meu pai, ela mata um boi de 1.000 quilos. Um homem de 100 quilos. Ah, a onça vai logo no pescoço. Aí eu já fiquei cagado de medo, né? Mas a Wanderlon e a Sâmia foi maravilhosos. Eles disseram, eu vou fazer o senhor conhecer a Amazônia. Aí dentro da Amazônia, nos territoriais, perto de Ratanabá, a 100 quilômetros de Ratanabá, olha, ele me contou uma história. Cheguei numa fazenda e a gente tem que descer para tirar as árvores da estrada, né? Aquelas motos que andam em trilha, né? E a gente descia e para beber água do rio. Eu vou colocar no status para você ver. Aí, resultado. Aí eu disse, e essa terra aqui enorme? Aí ele contou que uma mulher do Manaus ganhou uma terra dentro da Amazônia. Aí veio ela, a filha, o filho. Por que eu estou falando isso? Você vai ver. Então, eu disse, essa terra aqui, a terra grande, gente, é em torno de 15 a 20 quilômetros de terra ela ganhou. É forte, quase o tamanho de uma cidade, né? Então o governo botou ela lá. Aí ela foi com o marido e foi com a filha e o filho. Ei! Psiu, ei! E a filha não virou onça? A filha virou onça. Eita! Eu pensei que essa história era só na novela, rapaz. Wanderlon foi quem me contou. A menina virou onça. Foi, a terra tinha um espírito, o espírito entrou na menina. Virgem Maria, foi. E a menina passou a dormir no mato como onça. Dormia com as onças. Você sabe que onça é bicho traiçoeiro, né? E de vez em quando ela vinha em casa toda assustada, comia alguma coisa e tchum, dentro da mata. Dentro da mata. Você mata que se o cara se perder não se acha mais não, tá? Aí eu digo, que conversa é essa, Wanderlon? Ele disse, virou onça, pastor. Dormia com as onças. E a mãe preocupada atrai. Olha. Aí eu disse, e aí? Não, aí eles esperaram um dia ela voltar. Quando ela voltou, agarraram ela, amarraram ela, levaram ela, foram embora. A família foi embora. Deixou a terra. Aí veio um fazendeiro e assumiu, né? Eita! E as onças não faziam mal a ela? Não fazia, não. Porque onça mata a gente, né? Onça não respeita a gente, não. Ela dormia com as onças. Dormia no meio do mato, no meio do gado. Era uma menina assim, uma 17, 16 anos. Olha! Tem caso de homem que virou cachorro, pastor. Tem. Então foi um espírito que entrou nela, né? Porque aqui pra nós, sabe? Eu não tive muito medo, não, porque eu sou macho, tá? Eu sou macho. Mas se o Wanderlon que conhece tudo ali na Amazônia, não tivesse de lado, eu tava todo cagado. Porque a mata, para nós que não é acostumado, né? Olha, David Matos, glória a Deus. Nabucodonosor virou lobisomem, exato. Eu acho que foi um espírito que entrou nela. Eu fiquei quase se mijando. Olha, eu fiquei quase mijando. Mas, rapaz, eu com um pedaço de pau. Eu disse, Wanderlon, se a onça vier, eu meto na cabeça. Ah, esse pedaço de pau não arranha nem a onça. Não arranha nem a onça. A onça se agarra com um boi branco daquele ali, mete mordida no pescoço do boi e mata. Quanto mais um homem. Mas graças a gente não viu onça nenhuma, a gente viu pegada, né? De vez em quando uma onça come um boi. Olha a cabeça da bicho. Cada onçona. Aí a pergunta foi o seguinte: por que aconteceu isso? Aconteceu, sabe por quê? Tinha um espírito na terra e eles vieram com a alma aberta. Então o espírito escolheu a menina e entrou nela. Então, quando a pessoa vai para um lugar, ganhou uma casa, comprou uma terra, ele tem que limpar esse local ou fazer a paz com alguém que está lá. Você me entendeu? Tem alguma pergunta? Então, um grande abraço para Wanderlon e Sâmia. E muito obrigado, tá?
O David também é daquela região de Manaus. Mas eu fui pro centro da Amazônia. Dentro da Amazônia mesmo. Cheio de árvores, de coisas, né? Olha, interessante essa história que o Vanderlon me contou, né? E a gente foi conversando. E essa terra aqui, ele falou, não, olha, essa mulher ganhou do Gogô. O Gogô deu uns 12 quilômetros de terra para ela. 12, olha, é muito quilômetro, rapaz. Então era para eles ficar ricos, né? Ficar rico com muita terra, muito rio. Passa um rio de água mineral no meio. Mas não, o bicho entrou dentro da menina. Olha, eu faço o ritual de limpeza, pastor. Eu vou à casa com a irmã, água de sal. Então, eu fiquei, puxa, e no meio da Amazônia. Olha, a Amazônia tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. David, tá chegando lá na capital, né, David? Olha, interessante. Então, assim, quando você orar, você tem que orar pedindo para Deus proteger a família inteira. Marido, mulher, cachorro e gato. Entendeu? E tem os rituais de apaziguamento. Os rituais de apaziguar a situação. Então, não é uma casa que você comprar, uma terra que você comprar, pode ser bênção na sua vida, mas pode ter alguma coisa dentro. No momento que você comprar, essas coisas dentro tem legalidade, entendeu? Tem muitos segredos, muitos territoriais, muita coisa mesmo. É a experiência mais forte que tem. Lá no Jalapão, lá em Hermenegildo, ali em Tocantins, eu também tive várias experiências. São lugares novos, né? A Amazônia, ela é riquíssima. É tão rica que você assusta. Mas o povo de lá nem liga. Não, se acostumaram, né? Então, um grande abraço para todos aí de Manaus, Amazonas. Amazonas é muito grande. Aí a gente andando de moto, eles, pois é, pastor. Ela passava por aqui no meio do capim, os bois não atacavam ela. Por isso que é espiritual. Os médicos depois pegaram, a família pegou, amarrou, levou para Manaus, e disseram que era problema mental. Mas se fosse problema mental, a onça comia ela. Ela não dormia com as onças. Os boi, a pessoa passava, estava lá deitadinha com os boi. Ela sabia comer, sabia tomar banho, sabia botar roupinha. Olha, então é necessário se benzer, né? Saudar os territoriais. Olha. David, Kátia, Valentina, Vitória e David Luiz. Um grande abraço aí em Manaus. Um grande abraço para Sâmia e também a Vanderlon. Entrou alguma coisa dentro dela, foi. Aí a família abandonou a terra. Porque é terra de perder de vista. Por isso que os gringos é tudo doido pela Amazônia, né? Ela dormia com as onças, ela ia para dentro dos matos, andava de pé, né? E andava de quatro também, ia embora. Era puramente espiritual. Por quê? Porque se fosse uma loucura da cabeça dela, a onça comia ela. Entendeu? Eu vou dizer pra você, tá? Que eu sou cabra macho, meu irmão. Eu sou cabra macho. E Vanderlão querendo rir, né? Vanderlão querendo rir, eu com um pedaço de pau, eu digo, Vanderlão, pra que esse pedaço de pau, pastor? Aí eu disse, um homem tem que ter sua arma. Se a onça vier, eu meto na cabeça dela. Aí ele disse, meu amigo, esse pedaço de pau nem arranha a onça. A onça é um gato. A primeira coisa que ele toma é o pedaço de pau. Mas porque o cara andando de moto dentro da mata, né? De repente um bicho daquele sai de um buraco. Olha. Ela foi aceita pelas onças, foi. Que isso é raríssimo, tá? As onças aceitar ela. Olha, aquilo é um palito de dentro pra onça. E Vanderlon rindo. Calma, pastor, ela não vai atacar a gente, não. Eu digo, sim, mas se atacar, eu tô com um pedaço de... Não, homem, isso tem que ter tem que ter uma pistola, um 38 bom, ou uma 12 para derrubar uma bicha dessa. Ela é rápida demais e forte. E ele querendo rir, e a moto... Eu fiquei com medo daquela bicha vir, correr e pular nas minhas costas. Ave Maria.
Mas esses cabos aqui andam na Amazônia são quentes mesmo. Vanderlon, meu amigo, tinha árvore que a gente tinha que cortar porque as árvores caem no meio né? Ah, olha. Era. Mas não tava com muito medo, não. Era só um pouquinho de medo. Eu não tava com muito medo, não. É. As anacondas, elas atacam, né? É. Mas graças a Deus ninguém atacou, não. É. E os espíritos também, mas a gente não ficou à noite, não, tá? À noite na Amazônia, sabe o que a gente vê? Satélite. Você vê, mesmo de satélite de ele mosca. É. Você vê de olho assim, ó. O satélite ele baixa. Ele fica subindo e baixando a noite todinha. Vários. Três, quatro, você vê a olho nu. É. No centro da Amazônia. Perto de Ratanabá, 100 quilômetros mais ou menos de Ratanabá. Só que caminho para Ratanabá não tem. Você não consegue vencer a mata, não tem caminho. Só de helicóptero ou pessoas especificamente preparadas para ir. É. A gente vê os satélites, eu vi. É. E o medo de se levantar para mijar? Mas quem tá lá tá acostumado, né? Aquela escuridão. Cria as matas barulhentas, né? É. Tem muitos mistérios. Que nessa parte agora eu não vou contar não, tá? Mas tem muitos mistérios. É. Então o satélite eu vi, né? É. Mas aí é muito bom. É uma coisa mística, tá? É uma coisa mística. O centro da Amazônia é místico, por ela mesma. É. Tem caboclo que fala com espírito, tem mulher que vira onça, tem homem que vira urso. Eita! Assim não pode, meu irmão. É. Olha. Agora essa história você vê. Uma história dessa, né? Aí eu fui pra terra dessa menina que virou onça, mas eu já saudei, saúdo e tal. Hã? Tem cachoeira, tem tudo, Então, coitada, né? Ela ganhou 12 quilômetros de terra, é muita terra. Uma das melhores terras do Brasil. Mas a filha dela teve esse problema. Então, por isso que quando você está em família, marido, mulher, né? Até uma pessoa que está com você está na mesma sorte. Onde é que está isso na Bíblia? Jonas. O barco ia afundar por causa de Jonas. A sorte de Jonas ia destruir todo mundo. Então, assim, uma pessoa, ela abençoa toda a família e uma pessoa também pode puxar para baixo. Então, quando você estiver orando, ore pelo seu filho, fale o nome dele, o nome dela, fale o nome da sua esposa, fale o nome do seu esposo. Quando fizer alguma oferta, alguma bencumba, alguma coisa, coloque o nome de todos, de todos. Porque se um dia alguém fizer um feitiço ou tiver algum problema espiritual, todos ali correm risco, porque estão no meio. Quando você estiver num avião, num carro, você ora por todos que estão no carro. Você está me entendendo? A sua carta não foi queimada ainda, vai ser amanhã, tá? Mas já está comigo. Então, a pergunta, né, que se estendeu um pouquinho se fizerem macumba para o marido, pega na mulher? Pode pegar. E às vezes a própria mulher passa na frente, quando é de morte. E se fizer feitiço para a mulher, às vezes o marido entra no meio. Isso é no inconsciente. É no inconsciente. Tá? E quando é feitiço de encantamento, acontece a mesma coisa. Como assim? O feitiço de encantamento é aquele feitiço, por exemplo, a amante, que é o cara, aí dá 7 nó, não sei o que, lá na cueca do cara e tal. Aí a mulher do cara mesmo bota o cara para fora. A mulher fica imacumbada. Então, rapaz, interessante isso aí, né? O rei Saul aconteceu isso também, aconteceu. Então, tomando um cafezinho, conversando, se tiver alguma pergunta sobre o assunto, né? Agora eu gostei demais dessa história da mulher que virou onça. Ela não virou uma onça assim, pintada, mas ela se comportou como uma onça. Ela se entucava no mato, desaparecia. Porque lá, se você se perder na mata, para você se achar,
Ainda tem mata virgem. Lugares pouco ou não tocados. É. A simpatia é um feitiço, né? É um feitiço. A menina não era doida, era uma menina de 17 anos. 16 para 17. Ah, isso é espírito, sabe por quê? Se fosse loucura, as onças tinham comido ela. Mas as onças não comeram. Então era algo sobrenatural. O que João de Assis acha? Quando o Vanderlon contou essa história para mim, aí eu disse, rapaz, foi o espírito daqui da terra que entrou dentro dela. Aí as onças respeitam o espírito, que as onças vê de noite. Foi algum bicho espiritual que entrou nela. Aí tem que fazer um exorcismo, né? Tem que fazer um exorcismo. É algum tipo de anjo territorial, algum tipo de comandante daquela área ali. Tipo comadre Fulozinha, essas coisas, tá? Então, pastor, David Matos. Então, pastor, a onça também sentia que a moça era igual a ela. Sim, a onça respeitava. E o boi respeitava. Então, é alguma coisa além do boi e além da onça. Que ela ia lá, dormia no meio das onças. E ela vinha também dormia no meio dos boi. Os bois soltos. Lá, é o seguinte, na Amazônia é solto os boi. Lá no centrão mesmo, né? É dentro da mata. Então ela dormia no meio dos boi, dormia no meio né? Olha. Eu acredito que foi um territorial, alguma coisa assim, muito forte. Aí, lá tem água mineral, você não precisa. É só chegar no rio e. Que maravilha, que lugar lindo e maravilhoso. Foi algo extraordinário, tá? Algo extraordinário. Eu agradeço muito a Deus, né, por todos vocês. E ele, o Vanderlon e a Sâmia, ela disse, eu vou fazer vocês conhecer a Amazônia. Vieram aqui e a gente foi embora. Olha. Então, do Porto Velho, até Manaus. Coisa de... Só o Rio Amazonas, se você for de barco, é 3 dias, né? 3 dias, Rio Madeira e Rio Amazonas. Mas tem um jato lá que é em um dia, um jato. O barco é o jato, Foi tremendo. Eu estou dizendo para você que foi uma experiência metafísica. Talvez as pessoas de lá nem percebam, né? E lá no barco, eu no barco lá, e o barco voando, né? Aí uma mulher disse, meu marido gosta muito do senhor. Eu pensei que a mulher olhando para mim é porque o marido dela me assiste todo dia lá na banda do Amazonas. Olha, tem muita gente lá, tá chegando a China, né? A China tá chegando e muito estrangeiro. Mas o brasileiro não tem vez lá, não. O brasileiro tá meio afastado. Se o brasileiro for fazer qualquer coisa, o biu-biu, mas o estrangeiro faz, bota no meio do rio. É muita água, é um mar de água, é um mar de água. É a coisa mais linda do mundo. É. Então, você for comprar alguma coisa, casa, terra, você tem que saber o que você vai comprar e ver, fazer uma análise do que está lá dentro. Porque no momento que você compra, a legalidade acontece. Tudo que está sobre aquela região fica sendo seu. Inclusive espíritos também. Essa família deu pena dela. Porque ela recebeu 12 quilômetros da melhor terra do mundo. Eu sei que é muito afastado, é muito chão de terra, é muito afastado. Lá para você fazer a feira é 200 quilômetros. Para você fazer a feira, Mas ali é uma riqueza imensa. Você pode criar porco, pode criar o que você quiser, né? Beber água mineral no rio, que o rio é água mineral.
Então, mas houve essa questão aí da menina que virou onça. Olha, a menina virou onça. É, se fosse um menino, né? Que o rapaz é mais durão, né? Pra viver no mato, mas mulher, né? Olha, pega a internet lá, de Ela Mosca. É. A internet satélite. Lá tudo é satélite. É. Então, pega as caminhonetas lá dos fazendeiros, é tudo com a antena de Elon Musk. É. Assim, no celular normal não funciona não, só funciona via satélite. É. Que Deus abençoe o nosso Brasil, né? Gostou da história da menina que virou onça? Gostou? Quem é que gostou? Hã?